Olá, eu sou Silvia Garcia e está começando o SP Esporte de hoje. Administrações mal sucedidas. A cultura de que os clubes nunca saem do vermelho. E, claro, o impacto da crise econômica são juntas inimigas íntimas da falta de competência financeira que teima em perseguir os clubes de futebol no Brasil. E não, a culpa não é do juiz. Para falar sobre dinheiro, ou melhor, sobre esta crise que assola o nosso futebol, nós convidamos o jornalista Sérgio Oliveira e o presidente do Juventus Futebol Clube, Rodolfo Seterti, que é isso? E é Clube Atlético Juventus. Com U no fim, Silvia. Com U no fim. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa de hoje. Infelizmente, o papo aqui é crise. Para falar disso daí, antes eu quero que você se apresente, por favor, Sérgio. Bom, você é jornalista da onde? Me conta. Sou jornalista esportivo, estou aqui há 15 anos cobrindo os times menores, os times alternativos, como eu chamo no meu site. A gente se especializou em não cobrir os times grandes. Por quê? Porque todo mundo tem direito de ser notícia. A primeira coisa que eu aprendi na faculdade de jornalismo é que notícia não todo tem... mundo pode ser notícia e todo mundo tem o direito de receber a notícia também. Notícia não tem escala financeira, exatamente, nem de importância, exatamente. nem nada. É notícia. Exatamente. Está 15 anos já aí na luta. Isso, 15 anos indo em jogos, cobrindo e conhecendo bem os times do interior paulista, o Juventus, aqui da capital nacional também, né? Quando você fala de times alternativos, você falou interior paulista, o Juventus, de quem mais que a gente está falando? O Nacional da Barra Funda. Nacional da Barra Funda. O Guapira do Jaçanã. Muita gente nem sabe que São Paulo tem 7 times profissionais, né? É, não? O Nacional da Barra Funda, o Juventus, o Audax agora mudou, foi para Osasco, né? Foi para Osasco? Era também na Barra Funda, mas foi para Osasco. O Guapira do Jaçanã está licenciado. Gente, né? olha. E assim, muita gente só pensa em Corinthians, São Paulo, Portuguesa, acabou. O Santos no litoral, mas São Paulo tem mais times profissionais. Tem muito mais. O Juventus está aí jogando a Série A3 agora, foi rebaixado da Série A2 para a Série A3. O Nacional está jogando a 4ª divisão. Né? O Guapira está licenciado. E são notícias, tem notícia o tempo inteiro? Tem notícia o tempo inteiro. Tem notícia. Mas de o crise esporte também? É o mesmo. Mas de crise financeira lá também está com crise? Infelizmente sim, né? Ah, vá. A prova disse que o Guapira é licenciado aí porque não tem dinheiro para jogar profissionalmente. Mas assim, pro meu entendimento, eu achava que era só nos grandes, né? Assim, tem muito dinheiro, então a crise também é muito grande, né? Sim. São os dois lados da... Para quem é menor, a crise é até maior, é mais estampada, é mais descarada. Muitos times não pagam salário, jogador entrando em greve, o Barueri entrou em greve aí faz pouco tempo. Difícil. Tem até a cena dos jogadores deitados no chão. A cena que marcou aí pra mim é histórica. Com aquele baita estádio. Né? Sim. Não é? Com aquela estrutura legal. Com uma estrutura, com uma arena que podia comportar espetáculos, jogos. Quantas vezes a gente os times grandes já foram lá na Arena Barueri jogar, enfim. Exatamente. O aluguel do estádio da Arena Barueri é muito caro, que poderia reverter para o time, mas não reverte. É difícil, é difícil. Bom, e aqui do meu outro lado está o Rodolfo, como eu já apresentei, o presidente do Juventus, com U no final. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, querido. Muito obrigado. E já começo perguntando, vocês estão em crise também? Não. O Juventus não tem crise no Juventus. Não tem crise no Nós Juventus. temos uma administração bastante voltada para a parte social. E que, ao contrário de outros clubes, e você sabe bem, a parte social é que mantém o futebol. Mas mantém dentro de padrões bastante estreitos e estipulados para que a receita e a despesa estejam sempre equilibradas. Sim, não seja então, as pequenas dívidas que tínhamos foram equacionadas dentro de refis, o ano passado houve uma colocação de refis onde nós participamos no mês de outubro de 2013. E durante este ano aqui houve o refis da Copa, onde essas dívidas foram ainda diminuídas com a diminuição de juros, correção monetária. Né? Juros e correção monetária, estou isso. secando aqui. E multas também. De formas que os valores que seriam em torno de 3 milhões e 800 mil acabaram baixando para 1,5 milhão com essas retiradas dessas multas, correção monetária e juros, e foram parcelados em bastante meses, em até 180 meses, dependendo do caso. Isso são dá valores, um respiro, né? São valores que nós temos condição de pagar. Caramba. E sem problema nenhum. Então a gente tem administrado o futebol dentro da realidade que é a que tem que ser. Nada de loucura, nada de ter jogadores emprestados para outros clubes pagando salário, igual a gente sabe que acontece muito. Vamos abordar esse tema aí, a gente vai chegar nele. A gente fica sempre dentro da realidade, tá? Nós estamos na 3. Isso. Então, queremos subir para 2, queremos subir para 1, mas sem fazer loucura, sempre fazendo o que é necessário para manter
as contas. Bom senso, né? No bom senso. As bom senso e as contas no lugar, exato, né? as contas equilibradas. E as contas equilibradas. Bom, a gente está sabendo aí várias notícias, não adianta ficar com olhos fechados, ouvidos fechados para essas notícias. São Paulo está em crise, Botafogo está em crise, Corinthians está em crise, Palmeiras está em crise, e a gente não está falando crise dentro das 4 linhas. A gente está falando de crise fora delas e que está, assim, em nível de bilhões. É algo fora do comum. O que aconteceu, Sérgio, se é que você pode me dizer, para isso ter desencadeado agora? E parece que foi depois da Copa, virou uma coisa pós-Copa. É uma crise assim, do futebol brasileiro em geral, né? Tanto técnico e falta de investidores até, né? São poucas empresas hoje São que Paulo querem... São Paulo não tem tá patrocínio. Palmeiras... eu sempre vi, era o LG, né? Sempre teve Sim. grandes marcas, Bombril, enfim. São Paulo está sem, Palmeiras está sem. Palmeiras está sem. Corinthians tem, não? O Corinthians tem a Caixa Econômica. Caixa Econômica, é verdade. Vocês têm patrocínio? Nós temos patrocínio com uma empresa de plano de saúde, a Prevent Senior. Prevent Senior está patrocinando o Juventus. Que é, em outras palavras, gente, estou perguntando isso, porque é o que ajuda a pagar salários, pagar contas, né? Assim, essas empresas patrocinam em dinheiro mesmo, né? Sem dúvida. É o que ajuda. Então vocês ainda têm essa ajuda também. Temos. Uma das principais entradas financeiras de um clube de futebol hoje é justamente poder estampar uma marca na camisa. Isso é importantíssimo. Televisionado, né? Vai para milhões. Os jogos são transmitidos, a marca vai para o mundo inteiro, né? Porque tem emissoras internacionais aí que transmitem o Campeonato Brasileiro. Então, esse é um dos problemas. No caso do Juventus, que tem um estádio próprio, por exemplo, a Rua Javari, tem as placas de publicidade no estádio, que podem ser... Isso também pode ser vendido espaço, né? Pode ser vendido espaço. Na hora que é televisionado, aparece aquelas placas em volta do campo com o nome do patrocinador aí. Mas isso é um problema. Patrocínio. É porque os clubes dependem muito do patrocínio hoje. Patrocínio e cota de televisão. Patrocínio e cota de televisão, tá? Mas daí não é clube? E clube não depende dos sócios? Mas nem todos são clubes. Aí que tá. Por exemplo, o Juventus tem a vantagem de ter o clube social, tem um número de sócios grandes. Eventos são realizados no Juventus. Teve o show do Kiko do Chaves ontem no Juventus, por exemplo. Isso que reverte em dinheiro. Que rendeu uma boa grana para o Juventus. Reverte em dinheiro. Sem dúvida. Né? Agora, tem clubes que não. Né? Você pega o Botafogo, acho que não é clube social, talvez. Posso estar falando uma besteira muito grande aqui, mas o Botafogo não tem o clube social. O Palmeiras tem, mas diminuiu muito o número de sócios. O Corinthians diminuiu o número... A Portuguesa, então... Mas o Palmeiras, com aquela baita estrutura agora... o número de sócios da Portuguesa. É mesmo, todo mundo... E o clube... Aí o presidente as pessoas estão construindo piscina em casa, é isso? As pessoas estão construindo piscina em casa, não vai mais para a área social do clube, é isso? Os prédios hoje, né? Os prédios viraram clubes, né? Não é só isso. Não é? Década de 70, o Juventus tinha em torno de 120 a 130 mil sócios. Sensacional. E aí começou uma mudança grande, que é casa na praia, casa no campo, estradas, automóveis, condomínios. É uma soma de vários fatores. Poder aquisitivo, de certa forma, né, que a gente pode... Exato, que foi tirando, os sócios foram saindo do clube. Mas veja bem, nós ainda hoje temos em torno de 50 mil sócios. É de cento e quantos? De 120 a 130 120 mil a 130, sócios. hoje o quadro é 50 mil. Em 50 mil, mais ou menos. É uma época em que o Juventus era o clube que mais sócios tinha na América Latina. O Juventus era mega conhecido por isso. Portuguesa também era um grande clube também. Perfeito. O São Paulo, eu fui sócia do São Paulo também por um bom tempo, mas agora realmente... Mais de 100 mil sócios também. Quantos? Mais de 100 mil sócios. Mais de 100 mil sócios. Hoje com certeza 20, 30 mil no máximo. 20, 30 mil. Mas a culpa não é só da queda dos associados e nem da falta de patrocinador. Tem mais coisa aí. Do que um clube vive, Rodolfo? Da onde vem esse dinheiro do clube? A gente falou aí de sócios, patrocinadores. Isso, a receita vem de locações de espaço. A nossa área, nós temos a Rua Javari, o estádio, que tem uma área de um pouco mais de 15 mil metros quadrados. Mas na sede social, que é na Rua Juventus, perto da Avenida País de Barros, ali no Parque da Moca, nós temos 88 mil metros quadrados de área. 88 mil metros quadrados. Então o patrimônio beira um bilhão de reais, não é verdade? Com todo esse patrimônio aí. Agora, temos o espaço. Tem, então, a manutenção dos sócios que pagam. Nós temos locação de espaço, como você acabou de dizer, né? Que ontem nós tivemos 2 shows no Juventus. Um foi o do Kiko à tarde e à noite teve os Beatles cover. Foi, por sinal,
tanto um como o outro foram ótimos, não é? E a gente tem festas também, tem carnaval, não é verdade? Sim, nós temos as nossas festas tradicionais, cerveja, clube, né? O clube tem que realmente agitar essa área, né? Não pode ficar quietinho, né? E eventualmente a gente também tem até a venda de alguns jogadores no decorrer dos campeonatos. Não é uma coisa que dá uma receita muito grande, porque para um jogador ser vendido por um preço bem alto, realmente, ele tem que estar dentro de uma vitrine muito maravilhosa, né? E na A3 a gente não tem ainda esta condição, mas a gente consegue formar jogadores e tentar colocar em times grandes para que possa haver negociação. Você responde se você tiver à vontade, mas quando a gente fala de venda de jogadores, quanto custa, por exemplo, um Pato para ser vendido no São Paulo e quanto custa um jogador do Juventus para ser vendido? Então, quais são essas cifras aí? Milhões a gente está falando. A diferença é muito grande, né? É milhãozinho, né? Não é milhãozão, né? A diferença é muito grande, porque quando você fala num jogador... Esses números que a gente vê na negociação na Europa agora de milhões de euros, não é? Milhões, 50 milhões de euros. Não sei nem como escreve isso. Fala que em 500 mil reais é um jogador da Série A3 que pode ser bom para ser negociado. Então a diferença é estrondosa, não tem como você... Pode ser, pode ser. É isso mesmo, Sérgio? 500 mil reais já é lucro, hein? Exato. Pro nível da Série A3 hoje, infelizmente... Quanto ganha um jogador aí da Série A3? Não vou perguntar isso pro Rodolfo, o Rodolfo não vai me dizer, mas quanto ganha mais ou menos em média? 3 mil, 5 mil, 15 mil? O máximo 20, 25 mil reais. Mas estão ganhando bem, vou virar jogador, gente. Mas assim, tem pesquisas da CBF que apontam que 87% dos jogadores brasileiros não ganham salário mínimo. Não ganham salário mínimo. Você vai lá pra segunda divisão do Tocantins... É que São Paulo não dá também pra gente se esmerar. São Paulo é São Paulo, né? São Paulo tem, por mais que não tenha estrutura, tem mais do que qualquer outro estado brasileiro, até mais do que Rio de Janeiro, enfim, né? Não é bairrismo, é realidade. Porque a grande força da Série A3 é o interior, né? E no interior tem polos muito importantes. Você pega Prudente, por exemplo, que o Grêmio Prudente está quase subindo de divisão aí. E vai pode embora. jogar A3. Você pega ali Bauru, com o noroeste de Bauru. E vai. Que são times com uma boa situação financeira. Bom, agora eu tenho uma notícia aqui, deixa eu ver se eu acho que tá... veja bem. Ronaldinho Gaúcho abriu a era ostentação do futebol brasileiro em 2011, me corrijam se eu estiver errada, com um salário de R$750 mil, depois reajustado para 1 milhão, só para vestir a camisa lá na época do Flamengo, né? Em junho de 2012, o Botafogo foi buscar o holandês Seedorf, Paulo Henrique Ganso, custou 24 milhões ao São Paulo, e só o Corinthians gastou 45 milhões com Alexandre Pato. Falando em Corinthians... E falando em Alexandre Pato, vamos entrar numa segunda... emprestar, vender... Como que é isso no futebol, jogador? No caso do Alexandre Pato, a negociação foi feita quando o Corinthians jogou o Mundial lá no Japão contra o Chelsea, que foi campeão. E foi um investimento, uma tentativa. Como o Corinthians investiu no Ronaldo Fenômeno e deu muito certo, investiu no Alexandre Pato também, que não estava tão bem na Itália... Né, tava com problemas físicos e não deu tão certo. Né? Cabe um pouco da tentativa e erro, de sorte. Poderia ter dado muito certo. O Pato é um jogador de grande potencial e está aí no São Paulo muito bem hoje. Né? Não deu certo no Corinthians, está dando certo no São Paulo. Pronto. O São Paulo aproveitou e pegou emprestado o Pato do Corinthians, mas... No meu modo de ver, foi um investimento muito grande que o Corinthians fez para o Pato, para o jogador que... Por que a gente está falando isso? Porque o Corinthians emprestou o Pato para o São Paulo e paga... Paga o salário do Pato. Eu não entendo isso, gente. Como assim? Eu tô sem o jogador e eu ainda banco ele na casa do vizinho? Por um rival direto. Então, gente, eu não entendi essa... É normal isso, Rodolfo, no futebol? Não, é uma coisa que vem acontecendo agora, mas não é normal não. Agora, lembra bem, vamos supor, você fala num salário, você trabalha numa empresa, tem um salário. Sabe os encargos sociais que vêm em cima desse salário, o que significa? Nós sabemos o quanto não é? O clube é a mesma coisa. Clube é clube, empresa é empresa. Você tem um presidente no clube, não tem um dono no clube, porque o presidente, daí a um tempo, vem outro, muda, é eleito. Sim, não tem dono. Não tem dono. Mas não pode ser tratado simplesmente como uma empresa por causa de sócios, por causa de diretores, de conselheiros e tudo mais. Mas veja bem, você quando paga o salário de um jogador, lembra que atrás disso tem todos os encargos sociais. Então, quando você fala 100 mil reais, você pode ir para 200, né? Se você não quiser ter dívidas. Se não quiser ter dívida. Você tem que pagar, você tem que recolher INSS, Fundo de Garantia, CLT. Como um funcionário. É CLT. CLT. Então você tem que recolher tudo isso e dar todos os benefícios que a lei manda que sejam dados. Eita. E isso vai lá em cima. Sim, não tem como não ser. 2, 3 vezes o valor, né?
Uma empresa, a gente sabe disso, que alguém que é CLT custa Exato. sempre o dobro do Isso. valor, né? E tem também o seguinte, você tem um jogador, de repente ele rompe o tendão. E aí? E aí? Você continua Você pagando, tem- você tem as tá na lei despesas que médicas, continua. tudo continua. E nem sempre esse tratamento te devolve ele em 2, 3 ou até 6 meses. Pode demorar muito mais. Pode demorar uma temporada Tudo isso inteira, faz né? parte de uma conta que vai levar, né, a prejuízos grandes e entra na conta das crises que a gente está comentando aí, Silvio. Bom, a gente está falando aqui sobre crise no futebol brasileiro, especificamente a gente está comentando dos grandes clubes aqui de São Paulo, claro, mas eu quero saber, a gente apontou vários trechos aqui, a falta do patrocinador, diminuir o número de associados, empréstimos de jogadores, jogador se quebra, tarará, mas isso também acontece lá fora. E eu quero saber por que lá fora do país não tem crise. Mas isso só depois do intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o SP Esporte. O assunto de hoje é crise no futebol. E no bloco anterior, a gente colocou aqui alguns pontos, né, alguns assuntos pontuais sobre a crise no futebol, que é a perda dos sócios, perda do patrocinador, enfim, má administração mesmo. Mas aí a minha pergunta que eu deixei no último bloco, eu quero que vocês me ajudem a responder, é porque isso também acontece lá fora, nos países europeus, enfim, deve ter diminuído também o número não deve ter diminuído o número de sócios. Lá não é clube. Lá time é time, né? Normalmente. Agora eu já estou até me corrigindo. Assim, por que lá não acontece essa crise e por que a gente não copia de lá? Lá fora eles têm um esquema de marketing muito forte. Tá. Todo time, por exemplo, tem uma loja oficial no estádio. Você ir num estádio de um jogo na Europa, por exemplo, é um negócio para você ficar o dia inteiro. É um chega, show. O jogo é 5 horas da tarde, você chega meio-dia. Museu, Tem museu, calçada aí da ele cobra para fama. entrar no museu. Você acha pulseirinha do time, camisa oficial de todos boneco os de jogadores. cera dos jogadores, boneco, interatividade com telões para pôster. você. Aí você pode conhecer o estádio antes de acontecer o jogo, pisar na grama do time que você torce, do estádio do time que você torce. Fazer tudo Você que faz a um gente não tour pode fazer aqui no completo. Brasil, né? Tudo que não O pode. marketing desses times é muito forte. Eles têm noção que a marca deles tem valor. Se você for... Aqui no Brasil você tem cerveja do Bayern de Munique à venda. É Você tem, verdade. você tem camisa do Barcelona à venda. Hoje em dia, aí cabe um pouco de puxão de orelha para os torcedores brasileiros, muita gente prefere comprar camisa do Barcelona, De lá de fora do que comprar camisa do do time Real aqui. Madrid, do que apoiar o time daqui, ir na loja do Juventus e comprar uma camisa do Juventus, ou comprar uma camisa do Corinthians. A geração videogame, vamos dizer assim, porque pode jogar com o Barcelona, que pode jogar com o Real Madrid, Com os jogadores internacionais. com os jogadores aí. internacionais de nome, os times têm noção da marca, que a marca é forte, e coloca produto para o mundo inteiro. Mas, gente, então não é Um só marketing copiar, fortíssimo. Rodolfo, não é só copiar? Copia. Também, uma outra coisa também é a venda dos carnês que eles têm, que eu tive conversando com o vice-presidente da Fiat aqui para a América Latina, ele faleceu recentemente, mas o Valentino Risioli. Ele estava me dizendo que o estádio da Juventus, que foi construído em Turim, recém-inaugurado, já tinha 2 anos de ingressos vendidos, os carnês vendidos para 2 anos. É um estádio que tem condição de, nos camarotes, servir refeições para 2.000 pessoas simultaneamente. Quer dizer, aí vai aquilo que você estava fazer toda uma dizendo, diferença a mesmo. pessoa vai para o estádio e passa É uma o dia, experiência completa. Exato, Sim. é um dia de passeio que já É o que fica o Palmeiras está programado para tentando tudo implementar. Fazer isso daí. Né? Exato. Mas aí o Corinthians agora está com o estádio novinho em folha, lindo. Acabou de ser inaugurado aí para a Copa, que eu sei que tem camarotes ali dentro sensacionais, com poltronas com banco de couro, com couro de avestruz, que tem 2 andares, né? Tem mezanino para você fazer uma festa enquanto está tendo o jogo ali. É só abrir essas portas, é só já começar para... Isso. O Corinthians tem loja, várias lojas do time. Em shoppings aí afora. Várias lojas do time. O Corinthians São Paulo, é sim vejo, um o time de Palmeiras marca também tem. forte. Esse está indo para o caminho... O Corinthians está indo, o Palmeiras agora com o estádio dele vai só entrar não no caminho. pagar mais o O empréstimo Inter de do Pato. Porto Alegre. Porque daí ele pra consegue poder economizar uma segurar um pouco graninha, de né? dinheiro. Consegue economizar. Ó, tenho números aqui, gente, que assustam. No último levantamento aqui dos 4 grandes clubes de São Paulo, apenas o Corinthians tem um patrocinador master, que é a Caixa Econômica. Mas fora isso daí, talvez por isso o Corinthians esteja aqui na minha tabela em 12º lugar, quer dizer, o que menos tem dívida. A dívida do Corinthians hoje, num geral, tá? Imposto, salário,
193 milhões de reais. Ele está em último da lista. Em primeiro lugar, encabeçando, está o Flamengo, com 757 milhões de reais em 2013. Foi o último levantamento que teve. É difícil. O Botafogo está com o Sheik ainda. O Sheik foi dispensado agora. Mas não é do Corinthians. Ele tem que voltar pro Corinthians, mas como então, ele é mas onde é que ele está? Ele deve estar treinando, acho que ele vai treinar em separado. Né? E o Corinthians também está pagando o Sheik. O Corinthians está pagando o Sheik. Ai, gente. O Sheik é funcionário do Corinthians. Se o Corinthians mandar... 520, né, o saláriozinho dele? Por aí. Por aí, mais de meio milhão. Mais de meio milhão. E o cara não está jogando em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Agora, estava conversando aqui antes com o nosso produtor aqui do programa, o Tito, que é corintiano roxíssimo, e ele estava elogiando, inclusive, o Botafogo, que jogou há pouco tempo agora com o Corinthians, enfim, e que os jogadores estavam em campo com garra. Isso. Jogando que nem gente grande, como se deve. Estão todos com salários atrasados. Todos com salário atrasado. Que o salário atrasado deles também me ajuda aqui, Rodolfo, se divide em duas partes, né? A parte de imagem, como é que é isso? Direito de imagem, direito de arena, e o salário mesmo? E o salário também, é isso. 60% é isso do salário do jogador é de direito de imagem? Não tem um número fixo, não. Não tem. Isso é acertado na contratação. Clube por clube, é contratação por contratação. Clube por clube, jogador por jogador, inclusive. Então, o Botafogo está com essa parte aí de imagem atrasada desde o início do ano. Então, desde o início e os salários há 3 meses. Quer dizer, os salários há 3 meses. Então significa que eles estão sem. A Portuguesa, por exemplo, está 7 meses com salário atrasado. Tudo? Tudo. 7 meses. 7 meses. Como é que sobrevive, gente? O jogador também paga conta. Eu sempre comento isso no meu site. Funcionário, né? O jogador paga conta, o jogador tem comer, família, tem que comer. Tem escola para pagar de criança. E vive uma pessoa normal como qualquer outra. Mas aí ele vai ter que treinar, ele cumpre. Tem que jogar também, tem que jogar. E com salário atrasado, com a cabeça nas contas, como é que faz? Como é que você vai ter motivação né, para levantar de manhã? Não entende, critica o jogador. Olha, a sensação que eu tenho, desculpa falar isso, é que perdemos a mão. Aí a impressão também que eu tenho é que essa crise não é de agora. A crise vem de lá de trás, formando uma bola de neve gigantesca e que agora estourou mesmo, porque ficou um mês parado aí por causa da Copa, né? Isso. A gente sentiu na pele mesmo aí os jogadores encostados e salários vencendo e cadê imagem, cadê direito de imagem? Quem paga direito de imagem é a televisão, é isso? Não, é o clube que paga o direito de imagem. Mas recebe de quem esse direito de imagem? A televisão também tem uma porcentagem aí, né? Que a televisão, principalmente nos clubes, né? De Série A do brasileiro, Série A dos campeonatos estaduais, pagam, tem aquela verba. A TV paga para o Corinthians, a TV paga para o São Paulo, perfeito, paga para o... E é uma quantia boa, né? A gente tá falando boa. Para a Série A3, por exemplo, não vem nada. Né? E outra, essa quantia boa vem para alguns clubes, os mais de maior poder de venda. Porque nem sempre a divisão de cotas de TV é justa. A TV pensa na audiência, né? Então, o Corinthians que tem mais torcida, eu tenho informação recebe mais dinheiro. Flamengo e Corinthians são os que mais recebem São dinheiro. Paulo é o terceiro. Porque são torcidas nacionais, né? Já não é mais torcida de bairro, né? De São Paulo ou do Rio. Isso. Flamengo tem torcedor no Brasil inteiro e Corinthians tem torcedor no Brasil inteiro, mas eu estou falando de muito torcedor, tá? Não é pouco. Então, eu sei que esses dois recebem os maiores direitos de imagem aí dinheiro das televisões. Isso, das televisões. Cota da televisão, que daí vão para os clubes e os clubes fazem a divisão aí. Somados a alguns valores, nós vamos ter, o Corinthians tem uma receita de uns 180 mil reais ano. Tá. Já o São Paulo, 170, o Palmeiras, 160. Que é o segundo mais. Tá assim, e uma parte é da televisão, outra é da federação. 170, 180 mil? 180 mil, porque tem os jogos, tem renda, tem... As cifras aqui, a gente está falando de bilhões, 180 parece até... Você vê pouco, como é que né? Então, mas é uma questão de administrar valores de receita e despesa. Agora, a despesa explode, né? Não adianta. Vou voltar a falar, tudo isso que a gente está dizendo, você falou do Sheik 520 e os encargos sociais. Eu estou falando só do salário dele. Você está falando do salário. Fora o que vem junto. Tem os encargos em cima disso. Não pode esquecer nunca que tem... Os valores são muito altos, realmente. Vale falar que essa questão de salário explodiu muito. Os clubes pagam salários exorbitantes, muito altos. Não, é que eu falei, começou com a era Ronaldinho Gaúcho aqui, que ele abriu as portas para esses salários. O Ronaldo Fenômeno também. Astronômicos, fora do comum aí, e agora ninguém quer por menos, né? E agora o clube que, por exemplo, como o Palmeiras fez, de fazer o contrato diferenciado, reduzir o salário, o jogador nem sempre aceita. Acontece de perder o jogador, como o Allan Kardec foi pro São Paulo, como o Barcos foi pro Grêmio. O jogador nem sempre aceita
receber esse salário menor. Agora me corrijam também se eu Porque estiver errado. foi o erro lá atrás. Foi lá atrás e agora não tem Virou como frear mais. vicioso. Virou essa bola de neve aí do salário dos jogadores. Arrumar isso é extremamente complicado, né? A diferença de salário, você mesmo acabou de dizer, gritante, né? 90 e tantos % ganha menos de um salário. Então, Não tem condição da gente... exato. Não tem condição. E existem talentos nesse nível também, ganham um pouco, e estão em séries menores, mas é a oportunidade que deve surgir para ele um dia crescer e ser um jogador de time grande. Aí vai ganhar bem também, né? Sim. E aí entra de novo no problema de pagar muito. Tem mais uma informação aqui, que os clubes hoje no Brasil sofrem com os empresários. Talvez daí os salários astronômicos, não sei, me corrijam aqui. Mesmo agora com a lei da FIFA, que quer proibir que empresários ou clube, empresas tenham porcentagem ou sejam donos dos direitos federativos de jogadores. Enfim, hoje existem muitos clubes endividados que mesmo assim investem em jogadores muitas vezes contestados. Não vamos falar nomes aqui, mas enfim. Mas que ganham salários muito altos porque os clubes não investem mais nas categorias de base. É isso? Empresário investe demais num jogador, esquece da base? É essa a equação mesmo? Eu acho que umas das grandes chaves para os clubes saírem da crise é justamente o investimento na categoria de base. É ali. O São Paulo, por exemplo, tem o CT de Cotia, que revela jogador. Sensacional. Breno, dá para dizer vários aí de jogadores que... O Kaká é um desses, O Kaká né? mesmo, Kaká. o Denilson saiu há anos atrás com valor... É que o Denilson não é cria do CT de Cotia, nem o Kaká. Mas são crias da base. O próprio São Lucas, crias que de está agora base. no Paris Saint-Germain, o investimento na categoria de O base... Neymar mesmo, né? O Neymar, o Santos enfim. aí... O Santos... O Santos sabe fazer bem O Santos não isso, tem né? problema de dívida. O que surge de garotos, né? Que Né? daí a pouco já estão nos grandes Mas é times. justamente nas categorias de base que os empresários atacam. Então a gente está... Sérgio, se você fosse hoje presidente de um clube aí de futebol, o que você mudaria para tentar estancar essa crise? Bom, a princípio, investir na categoria de base. Primeira coisa. Para revelar jogador, para no futuro, se o jogador estourar, vender o jogador para a Europa por um bom preço, ou manter o jogador mesmo. Se eu tiver um jogador com um bom nome, uma boa marca no meu time, dinheiro entra. Dinheiro entra. Dinheiro entra. O Robinho com o Santos agora, o Robinho Santos está pegando uma boa cota de patrocínio. Você investiria mais na equipe de marketing, por exemplo, do sem dúvida. do clube? Porque São Paulo Sem ficar dúvida. sem patrocínio, gente, não faz sentido para mim. Sem dúvida. O São Paulo, a gente está o quê? Ele está bem no Campeonato Brasileiro, gente. Ele está lá em cima, enfim. Não está nem clube ruim. Ninguém quer botar ali o nomezinho? O marketing é importante até para... Em terceiro lugar, não? Para vir novos torcedores. Pois é. A criancinha lá tem um bonequinho com a camiseta do São Paulo. A criancinha tá jogando FIFA Soccer. Aí vai a torcer pro criancinha tá Barcelona. jogando FIFA Soccer. Fica Aí vai torcer tranquilo, pro Barcelona, não tá, vai torcer com pro os Real times aqui. Madrid. Exatamente. E não vai no jogo do time do país dele. Não vai no jogo que está aqui do lado, né? Um baita de um estádio aqui do lado. Então, categorias de base que você investiria. E marketing. Marketing. Essas duas coisas você acha que já tiraria do sufoco? Por exemplo, o São Paulo vai jogar fora de uma cidade fora, sei lá, vai jogar em Goiás. No Amazonas. No Amazonas, que seja. O Corinthians e Botafogo foi no Amazonas. Saindo tufos de grama desse tamanho. Foi na Arena Manaus. Por que não levar um caminhão, uma loja itinerante com Não é? Com produtos da marca do clube, para os torcedores do Amazonas. Ou fazer uma zona ali, uma zona mista que você pode, sei lá, eu fotografar com os jogadores em algum momento, eu não sei. Bota esse marketing que é pra gente poder ir, poder estar do lado do ídolo, não só ficar vendo aqueles ídolos desse tamanho, que você tá lá na cadeira lá em cima do estádio vendo de longe, assim, poder estar mais perto, né? Promoção, promover a marca. Esse é o caminho, Rodolfo? Deixar fazer selfie, por exemplo, com o jogador. Sensacional! Você já pensou, gente, fazer selfie com o seu jogador? O Palmeiras, por exemplo, proibiu até as crianças que entram de mandado com os jogadores, sabe? O Palmeiras proibiu, por exemplo. Aí o pai, por exemplo, não pode fazer o filho. O pai que é palmeirense não consegue transformar o filho para torcer no mesmo time que o dele. É difícil, né, Rodolfo? É difícil. E é tão bacana ver os jogadores entrar com as crianças em campo. Total. Isso é uma coisa que a gente pratica bastante no Juventus. Ainda está em dia. Assistir jogo no Juventus é diferente de qualquer outro lugar. É uma sabemos experiência disso. fantástica. Por que que é diferente? Porque ali é um lugar Faça assim, faça romântico, né? O nosso estádio né? saudoso, romântico, e é frequentado por famílias, não é? Não que não haja também algumas ofensas de vez em quando, mas é bastante familiar. Tem lá o Canoli, né? O famoso São Antônio com o Canoli, que todo mundo vai e no intervalo vai comprar o Canoli. O gol mais bonito do Pelé foi lá? Lá, isso foi falado por ele mesmo, Silvio. Tá vendo? Tudo isso tem que ser lembrado aí. É romântico demais o estádio, né? Não que tenha que ficar sempre assim.
Claro, nós devemos acompanhar tudo, mas faz parte, então é muito bom de assistir. Então, quando você está no Javari e vê as crianças entrar com os jogadores, fica gostoso demais, não é verdade? É sensacional, né? É muito bom, muito bom. Aí eu tenho uma informação aqui, que eu estava até comentando com vocês antes, que existe os 24 maiores times se reuniram aqui no Brasil, essa notícia também é recente, e fizeram uma proposta para sanar as dívidas. Vamos ver se vocês concordam comigo se isso daqui é sanado ou não. Ó. A dívida fiscal das agremiações gira em torno de 4 bilhões de reais. Os principais clubes apresentaram no mês passado uma nova sugestão de pagamento dessas dívidas com a União. Uma comissão especial formada pelos principais, Atlético, Palmeiras, Coritiba, Flamengo, Fluminense, representando todos os 24 maiores times aqui do país, fez a proposta para dividir em 20 anos, amortizar a dívida em até 20 anos. Pela proposta, 5% do total da dívida seria pago até 2015, 25% até 2021, 35% até 2027 e por aí vai. Você fala, sensacional essa sugestão, só que não. Eu vou pedir a opinião de vocês daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já já. Estamos de volta com o SP Sport neste nosso último bloco, já porque o tempo passou voando, meninos. Eu estava falando sobre a dívida de 4 bilhões de reais que os clubes todos totalizam aqui no país. E a minha curiosidade é que eles vão dividir, amortizar, pediram para amortizar junto à União essa dívida em 20 anos. Mas se aí a gente amortiza essa dívida de 4 bilhões, eu estou contando que eu resolvi o problema de como fazer dívidas. Não, né, Sérgio? Não. E aí? Sinceramente, eu acho que é tapar o sol com a peneira. Tapar o sol com a peneira. Porque a administração vai continuar acontecendo, pode cometer um erro aqui e ali, a dívida continua aumentando. E aí? Vai estar pagando de um lado e está tendo dívida do outro. A impressão que eu tenho é que querem tirar do deles, sabe? Assim, fala assim, não, eu não vou estar aqui daqui 20 anos, não sei se eu vou estar aqui, daí esse problema não é mais meu. E fala que 5% vai pagar até agora em 2015. Dá certo isso, Rodolfo? Você que se não corrigir, administra, né? Se não for corrigido o que está fazendo a dívida, né? Não tem. O que está dando prejuízo, Pois não tem como. Então, e veja bem, mesmo sendo em tanto tempo assim, dívidas, dependendo do volume, o valor mensal é muito grande também. Né? E mantidas as despesas que tem com tudo. Que continuam, as despesas continuam, difícil. Os salários continuam, a manutenção, os jogadores, o clube, tudo continua, né? E você ainda vai ter uma baita de uma parcela desse tamanho para pagar, né? Exatamente. Da dívida. Então seria um trabalho que teria que ser mais técnico, né? Menos voltado para essa paixão pelo futebol, mais técnico para corrigir, pagar essa dívida, aí sim entrar dentro de um padrão que ficaria de retorno dos investimentos que forem feitos no futebol. No futebol do interior, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a Ferroviária de Araraquara, ela administra o clube como se fosse uma empresa. Como se fosse uma empresa. Boletim financeiro para todos os sócios. Todos os funcionários. Entrada e saída de investimentos e está dando muito resultado. Está dando muito resultado. Está dando muito resultado. Aliás, você está falando, administra como empresa, a gente estava conversando aqui no intervalo, que eu até falei, me ajuda a explicar isso daí. A gente aqui, a nossa tradição é clubes de futebol, né? E não uma empresa, né? Um time só de futebol, são clubes, então tem associados. A administração do clube, da piscininha, do restaurante, da bocha, é uma e do time é outra, ou elas se cruzam? Como é que é isso? Cruza. A administração cruza, os valores são comuns a tudo. O que tem um diretor de futebol, tudo bem, que procura se preocupar com diminuir despesa também, além de tentar fazer um bom futebol. Claro. Agora, a parte do clube, veja bem, sócio-clube, você tem receita e despesa, você está sempre proporcional ao que você tem que oferecer. Okay. Então dá para equilibrar bem as despesas enquanto sede, enquanto o clube social. Enquanto piscina, restaurante... Isso, clube social mesmo, né? Clube que social. É o que nós temos. Inclusive no Juventus é separado. O estádio é na Rua Javari, o futebol é lá. Fisicamente separado. Né? Agora a base fica em cima também com a gente no social, porque nós temos o campo de grama sintética lá e treinam ali e tudo. Enfim, fica Mas melhor, o clube é fácil de você tocar, porque ele se equilibra dentro da necessidade que o sócio tem e o que o sócio paga. Já o futebol é que pode fazer o estrago, no caso. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ali é que vem a parte que pesa. Bom, a gente tem referências aí, eu estava falando inclusive do Internacional, que
Tá indo muito bem, obrigada, né? O Internacional lá do Rio Grande do Sul, né? Enfim, de Porto Alegre. O grande segredo do Inter é o sócio-torcedor, é o programa de sócio-torcedor. Mas daí é complicado. Muito bem feito. Eles têm essa vantagem. Que é muito bem feito. Que o Grêmio já não tem. O Grêmio já não tem. Então, se tá todo mundo indo atrás. O que o Inter tem, então, que tem tanto sócio assim? O programa de sócio foi muito bem planejado e rende para o torcedor muito retorno. O torcedor pode, por exemplo, ir no mercado e fazer a compra dele pela metade do preço por ser sócio do Inter. Sensacional. Tem o patrocínio, tem a parceria com o supermercado lá de uma rede em Porto Alegre. Eu sou sócio, comprovo lá com a minha carteirinha. Eu sou sócio. Pronto. Veja bem, quem faz esse sócio-torcedor é a Ambev. É a Ambev. A Ambev que tá cuidando disso e está fazendo essa parceria com os mercados, com o comércio em geral. Mas pode, não pode? Pode, então. São vários clubes que estão dentro do programa de sócio. Por um futebol melhor, é chamado. Inclusive, eu estou com a proposta no Juventus para participar também. Para entrar também nesse nicho aí. Nesse nicho do futebol melhor, que eles chamam, que é o sócio-torcedor. Agora, o que aconteceu? O Internacional, dentro talvez de uma campanha de marketing que foi feita, houve uma adesão muito grande, rápida. Mas os outros clubes estão começando também a ter adesão agora. Estão abrindo as cabeças aí para... O tiro pode sair pela culatra. Porque o caso do Curitiba, por exemplo, que para obrigar o torcedor a fazer sócio-torcedor, colocou o ingresso a R$200 para o torcedor pagar o sócio-torcedor e não pagar o ingresso normal. Aí o torcedor não entrou... É praticamente te obrigando, né, a virar sócio-torcedor. Se você não é sócio-torcedor, é 200. O estádio está vazio, os jogos do Couto Pereira não tem... Aí você falou bem, que o tiro pode sair pela culatra. O tiro pode sair pela culatra. É preciso fazer a coisa com inteligência, bem administrada, como fez o Inter, quer dizer... Sim. Agora, veja bem, 120 mil não cabe em lugar nenhum esses 120 mil, né? Não tem estádio para caber os 120 mil, hoje não tem. Não tem. Não tem. Então, se um dia os 120 mil resolverem entrar, há que haver um sistema. E eles têm esse sistema de preferência para poder comprar o ingresso. Isso, quem com o vai em mais jogos tem vantagem. Exato. Não então, tem, existe um sistema que é usado baseado no modelo de frequência. É baseado no modelo escocês. No modelo escocês, é isso que eu falo. Quando você tem bons exemplos, não tem problema. Principalmente nos times menores da Escócia, porque assim... Da Escócia, todo mundo só ia no jogo com os grandes. Por exemplo, se você torce para o time na Escócia... Meio que natural, ele só ia no jogo com o Celtic e com o Rangers. Aí eles fizeram um sócio-torcedor, que era um carnê para o ano inteiro. E deu certo. Que deu certo. Porque aí você tem que comprovar que você foi no jogo pequeno para ir no jogo contra o grande. Você estava falando aqui para mim dos clubes menores. Os empresários das regiões dos clubes menores deveriam dar mais importância para auxiliar o futebol, que serviria tanto para entretenimento local quanto para oportunidades de emprego. Entretenimento local? Do que eu estou falando? Só vai ter o jogo naquela hora e acabou. E o resto da semana? Só isso valida? Só isso já ajuda bastante? Mas para uma cidade pequena, uma cidade de 10, 15 mil pessoas, um jogo de futebol no final de semana é um evento para ir para a cidade inteira. É o evento para a cidade inteira. É um evento que você vai contra o vizinho, conversa com o amigo, tem aquela menininha que você está afim, e conhece a cidade inteira, entendeu? Você movimenta mesmo. Você pega cidades aí pequenas, Olímpia, Barretos, que colocam 10 mil pessoas. Mas eles já não fazem isso hoje? Não é feito isso daí? É feito, mas... É feito assim, tem jogo. Tem jogo. Mas não tem todo esse chamamento, olha, vai ter jogo, e venham aqui ver... Aí cai no que o Bom Senso, por exemplo, o Bom Senso FC defende, que os clubes menores deveriam ter mais jogos durante o ano. Por exemplo, o caso do Juventus mesmo. E a gente tem essa defasagem. O Juventus vai jogar 3 no ano que vem. Isso. Se o Juventus não conseguir o índice para jogar a Copa Paulista, digamos que o Juventus vá mal, não quero que vá, pelo amor de Deus. Mas digamos que o Juventus vá mal e não consiga o índice para jogar a Copa Paulista. O Juventus joga 3 meses do ano só. Aí 3 meses do ano? Aí o torcedor 12 do Juventus meses do ano? Fica o resto do ano sem ver. Torcendo para o Corinthians, para o São Paulo, né? Torcendo para o seu time. Nós sempre participamos da Copa Federação, essa Copa Paulista que ele está dizendo. Aliás, o índice do Juventus é o melhor de todos os que participaram até hoje. 3 meses jogando é um índice bom. Isso na A3, mas na Copa Paulista é sempre no segundo semestre. Maior. Mas a Copa Paulista tem que ser 10º da A3, até o 10º da A3 que joga a Copa Paulista. Isso, perfeito. Se ficar atrás, se não, se ficar para trás, aí já não... aí você já não joga. Então vocês são os melhores aí Nós temos tido bastante sorte ou profissionalismo para disputar a Copa Federação e nos saímos muito bem ali. Sério, muito bem. Bom, gente, nosso tempo está terminando aqui. Essa crise, eu gostaria que terminasse junto com esse programa também, mas acho que não é muito cabível. 4 bilhões de reais é dinheiro para chuchu. Quero deixar meu agradecimento para vocês. Sérgio, você tem algum recado aí para dar para a gente? Se a gente quiser saber mais sobre crise,
Não. Para quem se interessa para o pessoal que... Notícias dos clubes menores, notícias dos clubes alternativos, Juventus, Nacional, futebol do interior do país, divisões de acesso, fatv.zip.net, que é o site que eu faço parte, que eu escrevo, e tem notícias, campeonatos de divisões de acesso, Série C, Série D, a própria Copa Paulista, as Copas estaduais, quem lá quiser... no fatv.zip.net. Ali, ó, vamos cobrar, hein? Qualquer coisa a gente vai cobrar, hein? Não são só os times grandes, os times menores também têm Todos espaço. os times, né? Exatamente. Todos os times. Informação para todo mundo. Como eu falo, o verdadeiro futebol brasileiro está lá na FATV. Tá ali na FA. Boa. E você, Rodolfo, quer deixar algum recado? Você falou aí que é delicioso assistir a um jogo de futebol no Juventus? Exatamente disso que eu vou falar. Não vou falar de crise, porque a gente não está... O Juventus está bem. Não temos essa preocupação e vamos tentar administrar sempre para que isso não aconteça. Mas deixar o convite para que venham a Rua Javari assistir o jogo, porque realmente é uma emoção poder assistir um jogo na Rua Javari. Onde eu consigo ver os jogos, as datas? Onde é que eu consigo? Vocês têm site? No site do clube, exatamente. É www.juventus.com.br. Juventus com U. Com U, sem dúvida nenhuma. Tanto depois do J como no FI, exato. E ali pode ter certeza, você que nunca foi, por favor, venha para conhecer e depois dizer aqui da satisfação de poder assistir um jogo na Rua Põe a minha cadeirinha ali limpinha, filho, que a gente vai lá com o maior prazer, com certeza sim, vou prestigiar, afinal de contas, futebol é futebol, notícia é notícia e craque tem em todos os lugares, né? Inclusive nas outras séries de futebol. Com crise ou sem crise, o SP Esporte fica por aqui e a gente tem um encontro marcado no nosso próximo programa, hein? Até lá. Tchau!